Pronto, agora sim, gente. Boa tarde a todos que estão aqui na nossa última aula do Sonho Possível do semestre de 2025.1, tá bom? Gente, nós vamos dar uma paradinha, certo? Porque, inclusive, vai ter um grande evento em Manaus, onde o grupo de pesquisa que eu lidero vai estar em peso lá, vai ser já a próxima semana, então vai ser super puxado para mim. E eu estarei lá também. Então, a gente vai encerrar aqui na metade, né? Literalmente na metade de julho, e a gente volta em setembro, porque agosto são as férias regulares do programa, ok? Daniel, sobre os certificados. Então, gente, hoje eu vou passar uma frequência. Alguém vai passar uma frequência aqui e vai me enviar. Assim que algum orientando entrar. Não sei se o Carlos consegue fazer uma frequência. Tá bom, Carlos? Nome completo, CPF, sempre. E aí, turma, a gente vai trabalhar nesse período nos certificados de vocês, tá bom? Quem tiver, obviamente, condições, a presença mínima, né? 75%, ok? E vamos já preparar algo muito especial para setembro. Setembro, o segundo semestre, tem muitas seleções, na verdade. Então, como a gente sempre traz algo inovador para vocês, próximo semestre não vai ser diferente. Além disso, nós vamos iniciar nesse período de férias, né? Férias, né? O trabalho com o e-book, a quarta edição, ok? Então, não vai faltar trabalho para a gente, né? Atividade. Ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida macro, alguma dúvida maior que queira tirar agora? Sobre o projeto, sobre, enfim, certificado, não sei, qualquer coisa. Antes que eu comece a aula, Gilson Ney, pode perguntar. Professor, no ano passado eu submeti o artigo para o e-book. Ele vai ser divulgado esse ano? No ano passado você submeteu, foi para o Sim. e-book da terceira edição, Gilson Ney? Eu creio que sim, porque teve poucos livros, poucos artigos submetidos, né? Eu acho que vai ser para isso agora. Não entendi muito bem, porque, assim, na verdade, é, o terceiro e-book ele já foi lançado, Gilson Ney. Pois é. É tanto que eu vi O seu artigo não entrou? eu acho que não. Pois Não, deu uma é o lá. que está lá no link aqui do grupo, aquele link lá do Drive, naquele Drive. Não, vai direto para um site, tá bom? Vai direto para um Certo. site. Mas depois eu pego, No pego aí slide, como. Ah, nos slides sempre tem, tá bom? O tá link ok. lá para você ver as outras edições. Tá certo Se o então, tá seu obrigado. artigo não saiu, você envia agora, no dia 30, tá bom? Que é o prazo 30 de de julho, julho, ok. certo? Elaine, pode falar. Professor e todos, boa tarde. Eu não sei se o senhor recorda que eu falei da questão do certificado a respeito da validação com o QR Code, eu não sei a viabilidade, mas tem como o senhor analisar essa situação? Tá, boa. Eu acho improvável, mas eu vou avaliar isso, tá bom? Vou até anotar aqui para eu mandar para a Pró-Reitoria. Certo, professor, obrigada. Obrigado, Elaine, por ter lembrado. Pronto. Vamos lá, gente, mais perguntas? Calma, Sandra, vai ser dia 30 de julho, mas vou falar bem direitinho. E aí, gente, mais alguma pergunta de caráter geral? Sim, não. Pode falar, Eveline. Eveline, fala de onde é também. Professor, falo de Apuiarés, boa tarde. Em relação aos projetos que a gente vai submeter agora no segundo semestre, né? No meu caso, eu estou tentando o Profei. E aí, em relação ao projeto, como é que vocês poderiam nos ajudar a dar uma olhada, né? A dar uma analisada no projeto da gente, se a gente poderia enviar para alguém, como é que a gente Pode. faz? Você pode enviar para os monitores e aí eu até prefiro, tá bom? Você pode enviar para a assessoria, o número da assessoria que tem lá no grupo. Você está no grupo, né? Sim, estou. Pronto, entendeu? Então lá
Inclusive, quase nesse instante, a assessoria mandou uma mensagem, aí você pode falar com eles lá no individual, entendeu? Pronto. E aí ou eu corrijo, ou algum dos monitores corrige. Pronto, tá certo. Obrigada, professor. Nada. Vamos lá, gente, mais perguntas? Mais alguma? Não? Não? Tá bom, então. Então, vou apresentar aqui os slides da aula de hoje. Nossa aula 10. Prontinho. Quando vocês começarem a ver, me avisem. Tá aparecendo, Daniel. Ok. Tá ok. Ótimo. Ótimo. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arguição oral, tá certo? Eu vou falar de muitas coisas para vocês. No entanto, existe já uma aula gravada sobre a arguição oral. Então, tentem assistir também em alguma dessas aulas, foram uma das primeiras aulas, porque pode ser que eu tenha falado algum ponto que possa ser importante para você, certinho? Então, antes de mais nada, procure essa aula. Gente, esse daqui é um gargalo mesmo. Arguição oral. Poxa, vai ser você na frente de, muito provavelmente, seu futuro orientador, certo? Muito provavelmente. Também não quer dizer que o seu orientador estará lá, certo? Mas é o momento que você tem para conversar com a banca lhe conhecer, não ser algo tão rígido, Anália. Você passar emoções, sentimentos para a banca, e principalmente conhecimento, certo? Algo que até então, no decorrer das etapas, não foi possível. Não foi possível numa prova escrita, não foi possível na avaliação do projeto, porque tanto na prova escrita como na avaliação do projeto, eu vou examinar a partir dos critérios que são estabelecidos pelo programa, mas a partir da minha perspectiva teórica também. Não tem sentimentos lá no projeto. Tanto é que quando eu estou, às vezes, corrigindo o projeto na frente de um candidato, às vezes aqui do grupo mesmo, a pessoa quer me explicar. Aí eu falo para ela, não, eu não quero explicação. Porque lá na hora da avaliação do projeto, você não estará do meu lado, do lado de alguém da banca, explicando essas lacunas, entenderam? Certo? Mas a arguição oral, não, você vai poder conversar. Por isso a importância de eu ter colocado essa aula para um dia 1. Ficou mudo. Ficou mudo? Tá ok. Não, tá ok. Ótimo. Então, vou passar aqui o celular. Pessoal, lembrando, né? Estamos aqui na última aula e alguns de vocês não estão ainda seguindo o Instagram do Som Impossível. É muito importante para nós, gente. Isso é divulgação, tá certo? Hoje a gente vive num mundo muito conectado, que a gente precisa ser divulgado. Um projeto como esse, desse montante, assim, é preciso, sim, ter divulgação, tá bom? Então, se vocês puderem seguir as nossas redes sociais, esse é o meu e-mail institucional, se vocês quiserem enviar algum projeto ou quiserem falar comigo. O segundo é o meu Instagram. O terceiro é o Instagram do projeto, tá certo? E os outros dois é da editora, que nós temos parceria, e também do APAEG, que é um projeto que nós temos aqui, que nasceu lá na FUNCAP, ok? Pronto. Turminha, eu vou aqui até fortalecer o que eu falei para a Eveline. Vocês podem procurar o professor Renê, a Michela também, a Rosalide, o Leandro, o Gleison, o Cássio e o Nonato. Todos são doutorandos, ou seja, eles já passaram pela etapa do mestrado e do doutorado quanto ao projeto de pesquisa. Então, peçam ajuda a eles também.
No número da assessoria, em geral, vai ser enviado para mim, tá bom? Em geral. Mas se quiserem falar diretamente com eles, eles estão no grupo também, ok? Gente, de novo, qual é o último dia de inscrição, hein? Eu não sei se o Leandro está aí. Carlos, você lembra qual é o último dia de inscrição, Anália? Eu vou... Sim, não... Eu vou divulgar aqui novamente, gente, o primeiro CIPET. Bem, não dá mais para enviar trabalhos, tá bom? Resumo simples, expandido e trabalho completo. As submissões encerraram. E eu acho que nós batemos um recorde. Eu acho que você está na comissão científica, né, Anália? Consegue falar? A gente, a última vez que foi repassado lá no grupo, 241 trabalhos. Olha Não sei aí. se teve mais à noite, mas até à tarde, do dia 15, 241. Sensacional, gente. Se eu pudesse dar uma característica desse congresso, seria inclusão, porque a gente quer muito que vocês participem, muito mesmo. E o último dia das inscrições será no dia 13 de agosto, ou seja, o dia que começa, porque ele é gratuito. De novo, a gente vai ter nomes, gente, poderosíssimos assim de conhecimento lá, como Antônio Carlos Gil, nós vamos ter uma professora Fernanda da UFPB, que tem um trabalho sensacional, vamos ter a professora Késia, que é a chefe do CEPFO, do Centro de Formação de Professores do Estado de Goiás, onde ela vai conversar com vocês sobre formação também. Eu estarei lá conversando todo dia, toda hora estarei lá presente também. Quem não puder participar no dia 13, 14 e 15, vai ficar tudo gravado, gente. Então, não se preocupem, porque todo esse evento vai ficar gravado, ok? Vai ser o primeiro congresso internacional onde nós vamos trabalhar pesquisa, educação, tecnologia e formação docente. Então, todo mundo aqui é para se inscrever. Lembrando que essas ações, elas vão ampliar o repertório teórico de vocês, certo? O que a gente precisa agora, pessoal, é de experiência. Então, lá a gente vai ganhar muito, ok? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Boa tarde, professor. Boa tarde. Surgiu uma dúvida aqui, eu sou novo por aqui, essa é a terceira aula que eu assisto. Você é de onde, Paulo? Sou de Pentecoste. E, assim, é um prazer imenso mesmo poder participar. É um sonho que eu tenho, né, de ingressar um mestrado, mas algo bastante difícil, que tem tirado o sono ultimamente, né? Mas, assim, tenho fé que irei conseguir agora com a ajuda também, que até então não tinha noção sequer de como funcionava, como é que fazia um pré-projeto, nada. Mas, assim, a minha pergunta é especificamente quanto ao congresso. Eu me inscrevi no congresso, mas eu não submeti nenhum tipo de trabalho, até porque eu ainda não tenho noção acerca disso, mas a participação, ele vai ser presencial, vai ser online, porque eu vi que é online aí, mas tem algum momento presencial ou não? Pronto, Cosmo, vai ser tudo online, tá bom? Tudo online, né? Isso. Vai ter apresentação de trabalho, vai ter palestra, mini curso, tudo online. Você pode participar de tudo. Daniel, eu não submeti nada, mas eu posso assistir os meus colegas lá da educação básica, graduandos, mestrandos, doutorandos, apresentando trabalho? Claro que pode. Ok? Ótimo. Obrigado, professor. Cosmo, e assim como você, algumas pessoas aqui também estão na mesma situação, chegaram há pouco tempo. Gente, então retomem essas aulas, aproveitem as férias para colocar em dia todas as aulas do programa, porque próximo semestre vai ter muita novidades para vocês, ok? A Jaqueline está pedindo o link da inscrição. Alguém pode colocar aí? Carlos, Anália, Rosalide. Pronto, pessoal, excelente. Então, vou passar, tá certo? Pessoal, lembrando, menos é mais em tudo, gente, em tudo. E esse menos é mais é para gente, tem gente que conversa muito, e na arguição oral, isso pode não ser tão positivo. Tem que conversar, mas tem que falar as palavras certas, as frases certas, as frases que a banca precisa ouvir, ok? Eu coloco aqui mais uma vez,
o roteiro do projeto de pesquisa. Vou me direcionar agora para o Cosmo, que acabou de entrar. Cosmo, nós temos aulas, ou mais de uma aula, que fala sobre o resumo, sobre a introdução, sobre o referencial teórico, sobre a metodologia, sobre o cronograma e as referências bibliográficas, ok? Então, pode ir trabalhando nessas aulas e também tem muito material que vai nortear a escrita do projeto, ok? Sim, professor. Inclusive, assim, eu já dei uma revisitada, né, uma visitada nas aulas anteriores, desde o início, tenho começado desde a primeira aula, a aula inaugural, e venho caminhando aos poucos. Inclusive, eu tinha feito uma inscrição agora no mestrado, nessa seleção de mestrado que teve, do PPGT agora, última, e antes de sair o resultado da análise do anteprojeto, eu já percebi que eu não teria chance alguma com o que eu escrevi, né? Por conta justamente das aulas que eu assisti, né? Entendi. Mas fez sentido? Faziam sentido as aulas? Sem dúvida, total sentido, né? Tanto que, assim, quando eu fui ver as aulas e fui observar o que eu havia escrito, não a parte escrita, mas a parte estrutural em si do anteprojeto, eu percebi que ficou muitas lacunas, né? Que por eu não ter conhecimento, eu acabei deixando passar despercebido, né? Entendi. Ótimo. Ainda bem que você trouxe essa clareza para você. O Cleiton está perguntando, onde posso encontrar essas aulas? Cleiton, você está no grupo? Porque sempre na sexta-feira, após a aula, o sábado, o Abner, que é o bolsista, o monitor aqui do projeto, ele apresenta, coloca lá no grupo todas as aulas. Você está no grupo, Cleiton? Ah, tá bom. Amanhã ele vai colocar e você tem acesso a todas. Depois que você pegar uma, você já entrou no YouTube, então tá lá no YouTube. Mas o que ele coloca, ele posta também os slides, ele posta também materiais, certinho? E para os novatos, agora acabei de ver que é o Cleiton e o Cosmo. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. O caminho correto. O Cosmo, o que foi que ele fez? Abriu o edital, não foi, Cosmo? Era sonho dele. Sim. E aí ele submeteu um projeto que tinha na cabeça dele. Talvez o Cosmo tenha até seguido os passos lá do edital, as partes. Mas, gente, esse não é o caminho natural. O caminho natural, Cosmo e Cleiton, o que é? Você procurar uma universidade que você quer tentar o mestrado ou o doutorado, uma perto da sua casa, uma que você tenha condições de ir, uma que tenha um mestrado profissional ou um doutorado profissional, talvez. Lá, você no site mesmo, você vai procurar as linhas de pesquisa desse programa. Vai procurar os grupos de pesquisa dessa linha. Ah, minha linha aqui é a formação de professores. Vamos dar uma olhadinha nos grupos de pesquisa. E quais são os professores que lideram esses grupos de pesquisa? Vamos investigar, vamos ver se eu posso participar desse grupo de pesquisa online ou presencial. Se eu não conseguir nem online, nem presencial, vou começar a investigar o currículo e o que é trabalhado nesse grupo de pesquisa. E, paralelamente a isso, vocês vão construir o projeto. E quando sair o edital, vocês já estarão prontos, entenderam? Esse é o caminho natural e correto, tá bom? Gente, o que é que diz o edital quanto à prova, quanto à arguição oral? A Paloma aqui já falou que está morrendo de medo, porque esse é o medo dela, fala muito. Gente, você pode falar muito, mas tem que falar assertivamente. Tem um edital, todos os editais, eles colocam os critérios pelos quais vocês serão pontuados. E quando nós estamos lá enquanto banca, nós vamos dar pontuação para esses critérios, entenderam? Olha só um primeiro critério, e aqui é um exemplo, tá bom? Segurança, clareza e objetividade ao apresentar as questões de pesquisa e os objetivos referentes ao anteprojeto, apresentando alinhamento com a linha de pesquisa pretendida. Você pode até ter passado no projeto, mas quando você for apresentar, se você estiver lá inseguro, se tremendo, se você estiver enrolando muito porque você não estudou o projeto, provavelmente, e se você não for objetivo, gente, você vai tirar uma pontuação baixa, certo? Ok? Você tem que apresentar as questões da pesquisa, ou seja, fortemente a pergunta norteadora e os objetivos, certo? Do projeto, que são 3. Além disso, apresentar as questões de pesquisa é também
mostrar a problemática e a justificativa que envolve aquelas questões de pesquisa. Você não vai chegar falando quais são as questões de pesquisa. Olha o B, 3 pontos também. Você tem que apresentar conhecimentos teóricos, técnicos, sobre o conteúdo do anteprojeto. Ou seja, isso daí já se refere um pouquinho ao referencial teórico. 3 pontos. Capacidade de argumentar ao responder às perguntas sobre o seu anteprojeto de forma articulada e concisa. Vão lhe perguntar. Nós somos obrigados a lhe perguntar alguma coisa. E você tem que ter muito conhecimento, gente. Desculpa, muita capacidade de argumentar ao responder o que for perguntado. Mas não é só responder por responder. Tem que ser articulado e conciso. 3 pontos também. E olha só, característica da apresentação, recursos utilizados, organização e sequência da apresentação. Turminha, se tiver slides, o slide tem que ser bonito, tem que ser organizado, tem que ser sequenciado pelas partes do projeto. Os slides não podem ter muito texto, só tópicos. Daniel, pode ter uma citação no slide? Pode. Uma citação indireta. Daniel, pode ter imagem no edital? Pode. Mas tem que ser um slide enxuto, apenas com tópicos. O texto maior que vai ter serão os objetivos e a questão de pesquisa. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Leonardo? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Calma. Leonardo primeiro, depois a Paloma. Vai. Leonardo? Boa noite, professor. Me chamo Leonardo, sou aqui de Fortaleza. Também entrei recente no curso, tá? Entrei por indicação de uma professora. Estou participando também de uma seleção, né? Até já encaminhei o meu projeto, estou no processo seletivo. E a minha dúvida, né, agora que o senhor falou sobre a apresentação. Essa apresentação do slide, o edital, ele vai informar se a forma da apresentação, porque no edital que eu estou participando eu não vi nada sobre a apresentação, né? Então, até então eu iria, né? Estou estudando meu projeto, se eu sei meu projeto, né? Então, eu iria para frente, me apresentar e iria esperar as perguntas dos avaliadores, né? Ótima pergunta, Leonardo, e era algo que eu ia falar também. A característica da apresentação. Este edital, em particular, parece-me que precisa de slide. Mas um edital, por exemplo, da Universidade Federal do Ceará, não tem slide. Entendeu? Então, esse critério talvez já não vai existir lá. Ok? E aí a apresentação, ela é verbal apenas, não vai ter nada visual. Mas, lembre-se, mesmo sendo verbal, você deve organizar de forma coerente a sequência do que você vai falar. Ok, Leonardo? Entendi, professor. Muito obrigado. Paloma. Estou até com medo de passar. Boa noite. A pergunta é em relação aos slides, né? No mestrado que eu estou participando, tem que fazer slides sim, só que não tem o modelo. Eu escolho, fica aleatório, pode escolher qualquer modelo. Ah, beleza. Muito interessante isso daí, Paloma. Olha, em geral, gente, os modelos ficam disponíveis lá no site do programa. Ouçam isso, de Sonei, Elaine, Paloma, que está por aí, vê quem mais. Quem estiver por aí, os slides ficam disponíveis lá no site do programa. Paloma, vamos supor que você que não tem lá no site e que você não conhece ninguém lá do programa que possa lhe enviar uns slides padrões. Porque o ideal é que seja padrão até mesmo do grupo de pesquisa, né, que você vai tentar, se a sua professora ou seu professor orientador estiver na banca. Mas, Paloma, olha, todo slide inicial tem que ter a logo da universidade e o cabeçalho padrão da universidade. Isso é mais fácil você pegar lá dentro do programa algum artigo, alguma tese, alguma dissertação que já foi apresentada. Entendeu? Respondi, Paloma? Responder, eu procurei no site, fui lá em documentos, tem muita coisa, mas realmente sobre slide eu não achei. Mas eu vou procurar não alguém tem slide? Então,
Pegue um documento e retire o cabeçalho. Tudo bem? Obrigada. Nada. Dilsonei. É como a colega está falando, realmente, lá no programa, no site do programa, não tem, né, que é do Tecnologias Educacionais, Tecnologia Educacional. Eu acho que tem, tá bom? Não, hoje de manhã, vasculhei, eu encontrei no em cima, mas lá então eu vou dar uma olhada direito. Dê uma olhada com Aí, calma. aí já é essa aqui já é uma clareza, eu também estava na dúvida como ser o layout, né, dos slides. Aí, quanto à quantidade de slides, que a gente tem 10 minutos para apresentação, né? Pronto, 10 minutos, quantidade de slides. 10. Gente, Não. não? 10. 10, pronto. 10 minutos, gente, não podem ser muitos slides. Coloque aí, por exemplo, um slide para introdução, certo? O contexto inicial, com tópicos, né? Já apresentando o quê? A justificativa e problemática. Aí um slide para pergunta norteadora. Daniel, mais um slide para pergunta norteadora? Sim, gente, é muito importante. Um slide para o objetivo geral, outro slide para os objetivos específicos. Lembrando, Daniel, tem muito slide, mas na hora do objetivo geral, gente, você vai ler rápido. Um slide para cada referencial teórico, certo? E um ou dois slides para a metodologia, um slide para o cronograma e fecha com um slide para as referências bibliográficas. Ô, professor, diga aí devagar que eu estou anotando aqui. Parou onde? Eu parei para objetivo geral. Oi? Parou objetivos específicos. Depois dos objetivos específicos, um slide para cada teoria, no referencial teórico. Um slide, pronto. Para cada teoria, tá bom? Se você trabalhou com 2 teorias, né? Pelo menos 1 ou 2 slides para metodologia. No caso de um mestrado profissional ou doutorado profissional, é importante ter um slide para o produto educacional. O meu é profissional. E aí, um slide para o cronograma e um slide para as referências bibliográficas, ok? É uma base, tá bom? É uma base. Não, agora vai ter o norte, que eu tava muito, não estava muito norteado, não. Mas é uma base. Se uma das suas teorias for muito intensa, Dilsonei, vale a pena colocar 2 slides, entendeu? Mas é uma base. Está bem sucinto, a minha teoria está bem sucinta. Pronto. Michele Carvalho Dias Borges falou assim: professor, suas aulas me deram coragem de participar do grupo Comunique, legal, de pesquisa, aqui da Universidade UFSC, que pretendo submeter meu projeto. Muito legal, viu, Michele? Muito obrigado pelo seu feedback, muito obrigado mesmo. Eu tenho uma meta, assim, ao mesmo tempo é uma certa... não chega a ser tristeza ou frustração, levemente uma tristeza, por eu não alcançar muito os professores do sul do país, tá bom? Mas isso vai mudar a partir do próximo semestre, viu? Muito obrigado pelo seu feedback. O Marcelo está falando, na apresentação verbal, defesa do anteprojeto, caso não seja permitido levar data show, é permitido levar um roteiro escrito como apoio? Sim, Marcelo. Sim. Eu já digo para vocês, todo mundo, Marcelo, tem que ir bonita lá para apresentar o projeto. Porque é a vida de vocês ali. E, além disso, tem que levar o projeto na mão. O projeto na mão. Porque antes de você apresentar, vai ser um momento que você vai ficar tranquilo, se preparando ainda mais, lendo o projeto, lendo as anotações. E com esse projeto na mão, Marcelo, você pode levar também um roteiro bonitinho. Pessoal, mas cuidado, porque isso também pode atrapalhar. Em uma seleção, um candidato, uma candidata levou
alguns cards, alguns cartões, onde tinham informações sobre o projeto. Marcelo, e eu fiz uma pergunta, e a candidata começou a procurar nos cartões uma resposta, e não encontrou, certo? Ou seja, assim que ela entrou, ela já distribuiu os cartões na mesa. Se não tiver mesa lá, como é que você vai fazer? Então, você tem que ir clean, calmo, no máximo com um projeto e um roteiro ali dentro do projeto. Não precisa entregar nada para a banca, gente. Ah, eu quero levar chocolate, eu quero levar também uma pasta com o meu projeto. Não precisa, a menos que o edital fale. E também tem que observar se o edital não fala, se você não vai ser eliminado se entregar alguma coisa para a banca, tá bom? Ok? Respondi, Marcelo? Show. Nem sei, né? Dilsonei, pode falar. Então, professor, assim, quando for na arguição oral, após a apresentação do anteprojeto, quando a banca se referir, dirigir uma pergunta para o candidato pode folhear o projeto ou não? Dilsonei, pode. É bom? Não considero. A não ser que seja um artifício final seu. Tá bom? Porque no momento que você folheia, Dilsonei, você pode ficar nervoso ao não encontrar logo, certo? Você pode perder tempo ali, Dilsonei. Entendeu? Compreendeu? Sim, sim. Fran, pode falar. Boa noite, professor. É só para falar sobre essa questão da apresentação do projeto. O ano passado eu comecei, foi quando eu criei coragem, disse, eu vou começar a entrar na área do mestrado, eu vou começar a estudar. Participei de um congresso onde você palestrou, achei espetacular e ficou encucado isso na minha cabeça. Eu vou começar a estudar e vou focar. Quando foi esse ano, eu já apresentei 2 artigos, meu currículo não tinha nada. Aí, quando foi esse ano, eu já consegui publicar 2 artigos e eu consigo enxergar agora no meu pré-projeto tanta falha que tinha nele. E como eu consegui chegar até a apresentação do projeto, porque fiquei muito nervosa. No produto, eu tinha feito um slide, coisa espetacular, porém me confundi bastante na hora da apresentação. Na hora que me perguntaram qual era o produto, eu acabei colocando justificativas, introdução, e percebi que a única nota baixa que eu tirei no pré-projeto foi a parte do produto. Todas as outras partes eu fiquei com a nota show. Porém, como eu não consegui alcançar a questão do produto, eu fiquei baixo a pontuação e não consegui ficar entre os 3 primeiros, que era só 3 vagas. Mas hoje, se fizer a pergunta o que é o produto, eu tenho certeza que eu arraso. Ah, excelente, Fran. Fran, tocou num ponto muito interessante, tá bom? É o seguinte, falar uma coisa para vocês que eu vou precisar de muita cumplicidade, mas eu sei que tem gente aqui que pode não ter essa cumplicidade, mas eu vou fazer essa gestão de risco aqui. Às vezes, pode ser que eu tenha a Fran e o Dilsonei. E o Cosmo também lá. Eles são candidatos. E aí, turminha, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Pode ser que os 3 tenham sido bem parecidos regularmente, né? Alunos regulares, candidatos regulares. E aí, eu vou precisar aprovar alguém. E aí, turma, a banca, ela vai acabar escolhendo aquele que foi mais desenrolado, teoricamente, entenderam? Apresentou o maior número de informações, falou o que queria ouvir. E aí, às vezes, Fran, não é o seu caso, eu só estou usando esse caso, tá, Fran, para ilustrar. Aí, às vezes, eles colocam uma pontuação baixa, por exemplo, no produto educacional, um desses critérios aí, mas nem sempre é um dos critérios, nem sempre esse critério foi ruim, pode ter sido um outro critério ruim, mas eu preciso aprovar tantos para a próxima etapa, entenderam? Então, você tem que ter luz, clareza, se você já passou, tem que ter a clareza que a Fran apresentou.
Se hoje ela tem a noção de que ela não foi tão bem ao explicar e responder perguntas sobre o produto educacional, então, ótimo, tem que focar nisso. Mas se você não tem clareza, tem que melhorar em tudo, certo? Paloma, pode falar. Professor, também com relação ao produto educacional, a minha dúvida é, por exemplo, no meu caso é um aplicativo. O que é que eu preciso mostrar alguma coisa? Não, você não precisa mostrar o aplicativo, né? Porque você não tem. Mas você tem que mostrar a perspectiva do aplicativo. Vou já falar sobre isso, tá bom? Tá, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que tem aqui no chat. Vamos ver aqui. A Sandra está falando. Depois das aulas do professor Daniel, a gente passa a ver de outra forma nossas escritas e passamos a ter coragem de escrever por é verdade. De nada, Sandra. Eu que agradeço a confiança. Vou passar aqui o slide, turminha. Vamos ver um outro critério, gente. Certo? Olha só como é que pode aparecer também. Aderência à área de concentração e linhas de pesquisa do mestrado. Olha só como isso é importante. Vocês não podem escrever, apresentar algo fora do que os orientadores pesquisam, fora do que o programa pesquisa fortemente. Vale um ponto. Consistência e domínio do referencial teórico metodológico. Vejam, 2,5 pontos. 2,5 pontos é muito forte. É uma pontuação alta. Então, as suas teorias que você vai trabalhar tem que estar na ponta da língua. Referencial metodológico nem se fala. As 3 partes: caracterização, instrumento de coleta de dados e análise, técnica de análise de dados. Pode falar, Paloma. Não? Eu tinha esquecido de tirar. Gilsonei. Professor, no momento da arguição, é importante também a gente conhecer os objetivos do programa do mestrado. A banca faz alguma pergunta e tudo relacionado? Sobre o programa, a banca não faz pergunta alguma, tá bom, Gilson? Tá bom. Tá, obrigado. Delimitação e clareza do problema de pesquisa e coerência deste com os objetivos. Ou seja, você tem que mostrar o problema. E aí, no problema, gente, não é a pergunta norteadora, não. É o problema mesmo que você quer atacar. Então, essa linguagem você deve falar. Diante disso, nós apresenta-se o problema de pesquisa, que é a formação de professores que deve ser melhor lapidada a partir das lacunas de aprendizagem desses próprios professores. Você tem que ser claro, falar abertamente. Descrição dos encaminhamentos metodológicos e análise de dados, definição da execuibilidade em termos de tempo e condições para a realização do projeto. Esse ponto ele está muito imbricado, gente, com o calendário e também com o que você pretende fazer, as etapas do seu projeto de pesquisa. E, por fim, olha só, um ponto na descrição do produto educacional. Cosmo, pode perguntar. Professor, uma dúvida que me surgiu aqui com relação a essa questão das teorias. Qual seria não sei nem se a pergunta é válida, né? Qual seria se tem um limite prudencial de teorias para você abordar dentro de um projeto, né? Legal, Cosmo. Quem vai responder isso é o seu futuro orientador. São os estudos que você vai fazer sobre o seu futuro orientador. No entanto, há um padrão. Por exemplo, no mestrado, a gente não passa de 2, em geral, tá bom? No doutorado, são 3 ou mais, tá certo? Então, bem interessante a sua pergunta, ok? Professora Kézia, pode perguntar. Obrigado, professor. Está desligado o seu áudio. Boa noite. Então, é sobre o referencial teórico metodológico, sobre os instrumentos, e aí eu estou aqui me lembrando, né, de quando eu fiz o mestrado, que eu não tinha essa clareza, e também não me lembro se eu fui questionada pela banca sobre isso, porque se eu tivesse sido, eu não sei, porque eu não tinha essa clareza de que
tipo de pesquisa eu iria fazer, enfim, muito menos esse referencial teórico metodológico. Aí eu queria saber assim, suponhamos que eu coloque, hoje eu já tenho essa clareza, vou tentar o doutorado, enfim, coloque lá algum autor, referencial teórico metodológico que eu conheça, mas que, de repente, ele não vai ao encontro, não é o mesmo referencial da banca ou do meu futuro orientador, digamos assim. O que isso poderia implicar? Se realmente eu preciso ter isso lá muito bem desenhado no projeto de pesquisa? Bem, legal, professora Kézia, essa pergunta. Gente, tem que estar desenhado. Por quê, professora Kézia? Você pode estar competindo com alguém que colocou exatamente o que o futuro orientador trabalha. E no caso de empate, quem ele vai escolher? Aquele candidato que tem o que ele trabalha. Então, quanto mais direcionado para o trabalho do orientador, melhor. Quanto mais direcionado. E aí é interessante isso que a professora Kézia falou, gente, é porque no mestrado acontece algumas barbaridades mesmo, viu? Porque vocês são muito imaturos ainda no mestrado. E tá tudo bem, certo? Isso daqui não é uma crítica, é uma realidade. Eu também fui muito imaturo no meu mestrado. E aí, gente, por conta disso, a gente deixa passar algumas coisas no mestrado. E às vezes a banca acaba se atendo à sua apresentação, ao que está lá no projeto. A professora Kézia mostrou uma metodologia lá diferente da minha. Ou então não apresentou tão bem. Quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar isso. Estou vendo aqui no seu projeto, professora Kézia, que você vai trabalhar com uma metodologia tal, que é diferente da minha. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Entenderam? Como é que você pretende relacionar com o seu objeto de pesquisa, essa proposta metodológica? Gente, não pode ter ponto que salte da curva. O que é um ponto que salte da curva? Que a banca olhe, poxa, eu vou perguntar isso. Porque se a banca olhou e vai perguntar isso, é porque muito provavelmente isso é um ponto sensível no seu projeto. Entenderam? Ok? Gente, me dê um minutinho, por favor. Consegui responder, professora Kézia? Ok. Pronto, pessoal. Desculpa, estava um pouquinho barulhento onde eu estava e eu saí. Gente, então, beleza. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Pode falar, professora Kézia. Então, e mesmo tendo isso alinhado, corre o risco disso ser alterado ao longo do processo? Suponhamos, eu passei e tal, mas aí meu orientador muda. Eu digo isso porque no mestrado isso foi alterado, várias coisas, inclusive todo o meu projeto de pesquisa. Ele foi alterado, inclusive, mais de uma vez, porque eu tive troca de orientador. Então, aí... Na verdade, aí eu já vou falar por mim. 80% dos orientantes que estão na minha supervisão, eles mudaram 100% o projeto. Certo? E aí é uma pergunta que eles vão lhes fazer. Paloma, Jossonei, Elaine, professora Kézia, Cosmo. E aí, você aceitaria mudar elementos do seu projeto de pesquisa em caso de aprovação? Sim ou não? Pasmem, tem gente que responde que não. Eu já vivenciei, o elemento falou na minha frente que não, porque o projeto dele está muito alinhado com a perspectiva de trabalho que ele pretende realizar. Ponto final. Ótimo. Não tem problema nenhum.
Gente, alguma dúvida aqui? Ótimo, vou passar. Gente, então vamos lá. Como será a arguição, né? Turminha, primeiro ponto. Até o dia da arguição, o que é que você vai fazer? Você vai memorizar o projeto, vai estudar o projeto, vai refletir sobre o projeto, tudo sobre o projeto de pesquisa, certo? E provavelmente você vai encontrar pontos sensíveis. Você talvez vai encontrar até erros teóricos. E aí, professor Daniel, o que é que eu vou fazer se eu encontrar algum erro ou se eu encontrar alguma lacuna? Você vai se preparar para as perguntas sobre o erro, sobre a lacuna. Sobre a lacuna que você deixou, você pode realmente só se preparar para responder. Ter algumas cartas na manga, né? Mas um erro, gente, tem duas situações. Uma, você pode falar abertamente que errou. Você pode falar, olha, inclusive, nesse período, eu verifiquei que há um erro na página 2 do meu projeto de pesquisa, porque aquela citação indireta não revela o que o autor trabalha. Mas, consciente disso, eu já fui pesquisar qual era o correto, e explico o correto. É um ato de humildade, é um ato de clareza. Ou você pode gerir o risco e não falar nada sobre esse erro e esperar que a banca comente. Ou não, talvez a banca não perceba. Pessoal, sobre esse primeiro ponto, alguma dúvida? Turminha, esse primeiro ponto ele é importantíssimo. Vai falar, Gilson Ney? Não, só que não tem dúvida no primeiro ponto. A gente tem que treinar bastante. Segundo ponto, investigar o currículo Lattes dos membros da banca. Daniel, ainda não foi divulgado, mas mande um e-mail solicitando a divulgação. Porque aí, gente, vocês investigam e, de repente, a fala de vocês pode ir ao encontro de algo que esses membros da banca já pesquisem, que não obrigatoriamente é o seu orientador. Se for seu orientador, ótimo, mas se não for seu orientador, eu estou para ver. Isso é algo, gente, do ser humano. É algo que eu me policio muito, de não achar outra teoria incorreta, ou de não achar uma perspectiva teórica diferente da minha, menos importante. Mas os orientadores, ao geral, eles supervalorizam muito o que trabalham. Entenderam? Isso não está totalmente errado. Então, você tem que investir também o que é que a outra pessoa trabalha, ali que está na minha frente, que eu posso falar aqui, que pode tangenciar alguma coisa que ele investigue, que ele goste do que eu vou falar. Pode falar, Débora, pode perguntar. Professor, eu estou fazendo um projeto falando sobre a valorização dos profissionais da educação, professores, né? E assim, eu não vi muitas obras, né? Onde as fontes de pesquisa mesmo. Eu fico em dúvida se eu realmente não estou procurando, né, de forma correta, porque eu não vejo as obras, assim, para fazer essa pesquisa. Aí eu fico com medo mesmo, né? Assim, a gente fica, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que essa temática vai dar certo? Se vai... Porque eu quero fazer para as políticas públicas, né? Entendi. Certo. Aí a primeira pergunta é, tem algum professor em políticas públicas que trabalhe com essa temática? Pois é, eu não sei. Pois é. Você tem que trabalhar, Débora, o que nós trabalhamos. Tudo bem, pode ser algo que você quer muito trabalhar, a valorização do docente. Mas será que isso é o fim? Não será só um meio, não? Por exemplo, se eu trabalhar política de formação continuada, eu não vou estar trabalhando também a valorização docente? Você está entendendo? Então, primeiro, pesquisa os professores e veja o que é que eles trabalham. Certo? Porque alguns, até eu vejo algumas falas aí no meio do mundo que dizem assim, vou usar só exemplo, tá? Gente, vocês não sabem, mas a literatura pouco aborda a valorização do professor. Isso não é bem verdade, Débora. Por quê? A valorização do professor pode não ser um objeto único. Ela pode estar permeada em vários elementos, como
infraestrutura, e aí já envolve a política pública estrutural de uma secretaria, salário, concorda? Formação, política de mestrado, de doutorado nas redes. Então, ela é um ponto, sim, muito discutido, mas ela não é um objeto forte, assim, não tanto na área da educação, talvez em outros locais, ou possa ter um professor que trabalhe só isso, aí você tem que investigar, tá bom? Beleza. Gente, nada. Olha, quem for tentar agora o processo de arguição oral, gravem uma apresentação, Dilsonei, grava uma apresentação sua de 10 minutos, line, todo mundo que for tentar aí, grave uma apresentação aí do tempo que você terá para apresentar o projeto, para apresentar suas ideias. Grave no celular mesmo. Daniel, não quero gravar por meio de vídeo, quero só gravar a voz. Não tem problema, mas porque aí você terá uma ideia de como será lá no dia. Ai, Daniel, eu vou ficar muito nervoso. Se você é desses que fica muito nervoso, provavelmente você vai falar mais rápido e vai terminar logo. Cuidado, o tempo ele é importante. Já passei por candidatos que apresentaram em 3 minutos. Poxa, ele tirou nota baixa em todos os quesitos. Ai, mas se você for daqueles que já foi no limite aqui, no treinamento, e falar muito lá, aí cuidado, você pode ter o seu tempo tolhido, certo? Ok? Gente, quando vocês estiverem lá no dia, apresentem cada parte do projeto com a linguagem correta. Usem, falem a minha justificativa, a minha problemática, o objeto de pesquisa, os objetivos, a minha metodologia foi dividida em 3 partes. De preferência, use terceira pessoa do singular. Use também citações indiretas. Use citações indiretas. Daniel, a minha apresentação vai ser só verbal, então memorize algumas citações indiretas. No projeto, dá para você ir colocando algumas. Lembrando, a única parte, quem for fazer slide, a única parte que você pode ler do slide são os objetivos e pergunta norteadora. O que não for isso, não é para ler, é só para lhe direcionar, ok? Academicamente falando, gente, é uma outra vida agora. Não fiquem andando pela sala, ou, eu estou na cadeira e eu estou todo o tempo me movimentando. Não. Estejam calmos, mesmo que por dentro de você esteja tendo um furacão. Fiquem calmos, certo? Apresentem de forma clara. Lembrem-se de uma coisa, viu, Dilsonei? Não vá falar calminho, não, porque a banca provavelmente vai estar lá o dia todo. Então, se você vier com a vozinha mansa, tranquila, provavelmente a banca vai sentir sono. Viu, Paloma? O professor raçou agoniado. Eu falo. Pessoal, lembrando, citações indiretas. Mostrem a importância do trabalho que vocês querem realizar. Mostrem a importância do trabalho que vocês querem realizar. Tem que valer a pena investir em você, Paloma, line. Então, digam, vocês vão escrever artigos, vocês vão passar, vão vivenciar eventos, vocês querem entrar para agregar, e não só para cursar. Tem muita gente, pessoal, mas é muita gente mesmo que entra no mestrado, no doutorado, a universidade faz um investimento enorme, é dinheiro público. E sabe o que é que acontece com o indivíduo quando ele termina o doutorado? Ele sequer continua no grupo de pesquisa do orientador. Vocês acreditam nisso? Mostre que vocês querem agregar com a universidade, com um programa de pós-graduação. Tem que valer a pena investir em vocês. Mas por quê? Comentem também, gente, sobre parcerias institucionais. Internacionais. Porque isso agrega muito o programa. Então, se a Paloma chegar lá e disser, eu sei que o programa tal, que eu vou tentar, tem uma parceria internacional. Se você disser que quer ter essa experiência internacional para levar para o exterior o que você está trabalhando e trazer também experiência, gente, é muito importante isso para o programa. Fale da originalidade da sua pesquisa. Hoje, apesar dos pesares,
mesmo sendo mestrado, nos casos dos que vão tentar aí o mestrado, tem que ter uma originalidade, tem que agregar essa pesquisa, tanto na teoria como para a prática pedagógica, por exemplo, certo? Produto educacional, o que você vai falar do produto educacional? Vai falar a caracterização dele, vai falar que pretende aplicar um protótipo, que os dados vão ser gerados a partir desse protótipo também. Invista no seu produto educacional, certo? Daniel, cronograma. O que é que eu vou falar do cronograma? Fale os pontos sensíveis. Aqueles que eu apresentei, escrita de artigos, a qualificação, no caso de mestrado, vai ser final do primeiro ano ou início do segundo. Você tem que frisar que pretende qualificar no período certo. Pretende defender em 2 anos. Pretende defender em 2 anos. Porque tem gente que já entra no mestrado querendo defender em 2 anos e meio. Porque a CAPES dá 6 meses a mais para você terminar. Mas isso é péssimo para o orientador. Você fica impedindo que o orientador pegue novos orientando, gente. É péssimo para o programa. Pessoal, dúvidas aqui? Dúvidas? Perguntem. Daniel, Oi. eu só queria reforçar a questão da importância realmente de gravar, né, as apresentações, assim, porque eu fiz isso na minha seleção do mestrado e foi muito válido, porque foi nesse momento que eu percebi que eu estava com muito slide, por exemplo, que eu precisaria diminuir, que precisaria adequar o tempo. E outra coisa também que eu fiz foi chamar uma colega para assistir essa apresentação. E aí ela também colocava o que é que precisava, que achava que precisava melhorar. Inclusive, estava eu e ela fazendo a seleção. E as duas, graças a Deus, passaram. Mas, assim, foi muito, muito válido, realmente, essa experiência. E, Anália, quando eu falo, grava uma apresentação, é o mínimo que você deve fazer. Mas se você puder apresentar para o seu marido, para o seu amigo, seu filho, para quem for, apresentem. Porque vocês vão ver os pontos sensíveis. E, ao mesmo tempo, vai chegar lá já com um domínio maior. Poxa, é a mesma coisa de uma aula, de uma palestra, quando você ministra aquela aula, aquela palestra 10 vezes, gente, você não precisa nem mais de papel, né? Paloma? Professor, uma pergunta. No caso, eu posso citar, fazer algum comentário, usar uma referência que não está, no caso, não foi no projeto, o projeto foi aprovado, mas eu só posso citar o que está no projeto ou eu posso acrescentar? Paloma, Mesmo não estando. O ideal é que você cite só o que está no projeto, tá bom? Só se for algo, assim, muito importante. Porque se não Mas, for... por exemplo, eu posso levar livros livros para dizer que eu também vou usar essas referências e tal, para deixar o projeto robusto, a pesquisa. Paloma, você pode levar livros, mas não vai fazer tanta diferença, tá? Uhum. Tá. É isso aí, são frufrus que às vezes nem vale a pena. Você vai chegar lá com 10 livros debaixo do braço e aí no frigir dos ovos, o que vai importar é o quão desenrolado você foi, tá bom? E não o que você mostrar, assim, fisicamente. Certo? Leonardo. Boa noite, professor. Sobre na apresentação, né? Eu estiver apresentando o meu produto educacional. É adequado, é de bom tom eu usar... Eu sou professor, né? Então, é adequado eu usar o produto, usar a minha experiência de sala de aula, né? Fazendo uma relação com o produto educacional que eu estou desenvolvendo. Eu posso falar que esse produto é importante, né? Devido à minha experiência, a minha vivência em sala de aula. Pronto, Leonardo. Claro que pode, é uma justificativa. Mas você tem que apresentar também, na hora do produto, você tem que apresentar o que você escreveu, entendeu? O que você escreveu. Você escreveu isso para não fugir do projeto. Ok? Entendi. Tá bom. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Vai ter uma pergunta importantíssima de Ilsonei, professora Kézia, Paloma, Rondinelli. Se você for aprovado, no caso de mestrado ou doutorado acadêmico, tá bom? Se você for aprovado, você vai ter condições de cursar, você vai se afastar do seu trabalho,
vai ter condições de estar aqui? E aí, gente, o que é que vocês vão responder? Sim. Responderei que sim. Sim, de verdade? Eu estou falando de mestrado e doutorado acadêmico. Sim. Sim, de verdade. Com certeza, porque... Também sim. Cuidado. Oi, Dilsonei. Vou ter disponibilidade do meu horário, né? Vou ter redução da minha carga horária para me dedicar ao mestrado. Redução da carga horária 100% da carga horária? 50%. Ah, certo. Dilsonei, você tem que gerir isso, tá bom? A Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, já passo para você, Helena. A Prefeitura de Fortaleza libera só 50%, a não ser que tenha mudado isso. Mudou, gente? Quem é aqui de Fortaleza? Não, 50%. Pronto, então você vai ter que mediar isso. Aqui em Meruoca, a gente tem 50%. Pronto, vai ter que mediar isso, mostrando que vocês poderão estar presentes, porque vocês podem gerir os horários de trabalho, podem colocar à noite, podem colocar em um dia, mas tem que mostrar que isso não vai ser um empecilho. Entenderam? Dilsonei e Paloma, um exemplo. Sim. Ok? E demais aí que responderam sim. Por quê, gente? Essa pergunta, para quem é do mestrado e doutorado acadêmico, é muito importante. Se você mentir na hora, a conta vai chegar se você for aprovado. E aí aconteceu isso comigo recentemente, gente. É muito desconfortável, porque os outros professores da banca, eles sabem que o orientando do fulano de tal falou na banca que iria se afastar e não se afastou. É ruim para o orientador e para o orientando. E é uma mentira, né, gente? Você já começou mal. Então, gente, façam essa gestão de risco, ok? Façam essa gestão de risco. Você não vai se afastar porque você precisa, por exemplo, da gratificação. Então, gente, olha uma coisa que eu vou falar para vocês. Mostrem que mesmo não se afastando, vocês vão conseguir participar das aulas, vão conseguir cumprir os créditos, participar do grupo de pesquisa do orientador, que isso é imprescindível. Imprescindível. Já tive orientandos, eu só obrigo os orientandos, sob minha supervisão, a participar de duas coisas, gente. Isso eu não abro mão. É aqui do Sonho Possível e do grupo de pesquisa. Então, já tive orientando que colocou uma atividade no horário do grupo de pesquisa ou daqui do projeto de extensão. Absurdo isso, porque isso é o básico. Então, vocês têm que mostrar que vocês têm condições de participar das atividades do programa, certo? Mestrado, doutorado profissional. Vou já falar, tá? Helena, pode perguntar. É isso que eu ia falar, professor. Boa noite a todos. Em Fortaleza, o mestrado acadêmico, a prefeitura libera 100%. O profissional, dia de sextas e sábados, né? Contudo, você tem que dar entrada num processo e até sair a regulamentação desse processo demora um pouco. Então, seria o caso de você falar que você tem essa disponibilidade ao longo do processo, mas que precisa também fazer as negociações na prefeitura de forma interna, mas que tem essa abertura. Não, assim, Helena, não fale nada que demore ou não, porque a gente nunca sabe, mudança de gestão pode complicar mais. Um exemplo, quanto aos processos, se tiver direito, você fala. Se tiver direito a 100% de afastamento, fale que você vai dar entrada assim que sair o resultado, ponto final. Não precisa falar que vai negociar e tal, tá bom? Ou que isso pode demorar, ok? Ok, obrigada, professor. Nada. Pode perguntar, Elaine. Realmente, em relação ao mestrado profissional, quem tem direito, porque o mestrado é profissional, mas você tendo direito, né, ao afastamento de 100%, como é que você vai aplicar o produto? Já se você está pensando no produto justamente na sua prática.
Pronto, primeira coisa, Laine, eu não sei se tem algum lugar em que o mestrado profissional possibilite o afastamento 100%, tem? Pois é, geralmente não é, mas entendo, Elaine, aí o problema é da candidata, exatamente, da candidata. Mas isso é simples, porque você pode voltar para a sala de aula num formato de tutoria, de outras atividades, entendeu? Ou até mesmo, Elaine, você pode dizer que a aplicação você já vai ter, já vai estar em sala de aula, ou pode aplicar em outra escola. Tem muitas possibilidades, tá bom? Ok? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta sobre isso? Mestrado profissional, doutorado profissional. Eu vou perguntar, a banca vai perguntar o seguinte: olha, você tem condições de vir para as aulas? Porque tem gente que faz um mestrado e um doutorado profissional que não quer ir para as aulas, gente. Ah, é uma vez na semana e tal, e eu moro lá no Piauí. Tem que ir para a aula. É mestrado, doutorado. Não sei o que é que está acontecendo com essa turma agora, gente. Tem que ir para a aula. É simples, foi uma escolha sua. Às vezes eu não tenho nem argumentos quando eu tenho um aluno que chega para mim reclamando. Eu não tenho nem argumentos, sinceramente, porque isso é tão básico, certo? Eles vão lhe perguntar isso. Você vai ter condições, certo? Outra pergunta que vão fazer é aquela que eu já disse. Você tem disponibilidade de mudar o seu projeto em caso de aprovação? E outras perguntas que podem vir é sobre um ponto sensível da sua apresentação ou do seu projeto, tá certo? Pergunta, gente. Mais perguntas para eu passar o slide? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Maria de Fátima está falando aqui, difícil. Difícil é o quê? Se afastar? Paloma, pode perguntar. Uma dúvida, professor. Eu realmente achava que a banca, aprovando o seu trabalho, que você seria orientado por alguém que está ali na banca, que aprovou. Mas pelo que o senhor falou lá no início, parece que não, né? Não obrigatoriamente sejam eles, né? O orientador? Não será, tá bom, Paloma? Ah, não será. Já estou falando para você, certo? De forma direta, se você entende. Entendi. Vamos lá, mais perguntas, gente? Não? Posso passar? Ótimo. Turminha, seguinte, olha só, para a gente fechar este semestre, eu não coloquei aqui, mas eu já vou falar para vocês, até quando é para enviar o capítulo do e-book? Até dia 30 de julho, é uma quarta-feira, tá bom? Até dia 30, naquele e-mail que eu coloquei no último slide, certo? No slide da aula passada. Eu vou pedir para os meninos colocarem de novo lá no grupo, tá bom, gente? Ah, eu tô com peso na consciência. Eu vou tentar logo pegar aqui, gente. Deixa eu ver aqui se eu tenho fácil. Só um segundo. Professor, e se a gente ultrapassar os 10 minutos da apresentação, somos penalizados? Justinei, não é bom, certo? Ah, nós somos penalizados. Se o edital disser que você é penalizado, então sim. Se ele não disser, aí é o seguinte, a banca ou vai dizer para você, Justinei, pode encerrar, e você para na hora. Ou ela pode deixar você mais à vontade. Ah, você já está pertinho do final, eu já tenho essa consciência. Então, entendeu, Justinei? Mas, poxa, se você não teve organização nem nos seus slides, entendeu? Então você já pode perder um pontinho, porque não é nem no tempo. O tempo mesmo em si, você viu que não é um critério, mas na organização, né, da apresentação, a sequenciação. Entendeu? Ou não? Eu vi aqui... Daniel, Sim, sim. Pode falar.
Não, e também tem o tempo, né, das perguntas da banca, né? Então, de repente, a banca pode entender que ele falou mais para poder diminuir o tempo de perguntas, sei lá, né? Pode pensar também, pode pensar. Está Mas, sendo bem neurótico, né? mas o tempo de sabatina realmente é os 20 minutos mesmo, como diz no edital? Não é, tá bom? Não é. É muito improvável, a não ser que tenha muitos pontos sensíveis na sua apresentação, tá, Dilsonei? Você esteja apresentando algo surreal e tal, tá certo? Não, ok? A gente faz ali duas, geralmente se revezam os membros da banca, entendeu? 2, 3 perguntas sobre um tempo. A gente não tem obrigação. A gente geralmente não segue o tempo. Se seguir é porque a gente conversou. Lembre-se, gente, é uma conversa. É uma conversa. Dê o melhor de vocês. Só isso, só dê o melhor de vocês, ok? Só vocês conhecem um projeto como vocês. Só vocês. Então, a gente, quando eu estou numa banca, eu quero ter o melhor da Elaine, o melhor do Dilsonei, porque eu quero realmente aprender com vocês na banca. Então, poxa, se a Anália chegar lá e ficar super nervosa, eu perdi aquela candidata. Ela pode ser uma candidata maravilhosa, entenderam? Então, fiquem tranquilos, eles querem o melhor de vocês, eles não estão lá, ai, agora é a Helena, eita, que eu vou pegar pesado com a Helena. Claro que não, passou esse tempo, se é que existiu, tá? Paloma, pode perguntar. Professor, se acontecer de ter na banca algum professor que você conhece, algum trabalho dele, você pode dizer? Pode falar? De alinhado à sua pesquisa? Pode. Tá. Mas preferencialmente se estiver dentro do seu projeto. Se não, faça isso no momento das perguntas, tá bom, Paloma? Sim. Faça isso no momento das perguntas. Lembrando, toda vida que alguém perguntar algo para vocês, é um momento que vocês têm para se valorizar, para mostrar que vale a pena investir em vocês. Transformem a pergunta em algo que, poxa, essa pessoa aqui foi desenrolada, então vale a pena investir nela. Vamos lá, mais perguntas? Não? Pessoal, antes de ir para a avaliação de um projeto, eu queria deixar esse texto aqui, que eu acho que a gente, sempre quando lê o Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, a gente aprende algo, né? E eu acho que essa frase cai bem nesse momento da aula. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros, não é verdade? Se consegue julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Esse é o momento para, antes de mais nada, nós nos julgarmos. E isso é muito desafiador. Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que esse ponto aqui ele é tão importante no meu projeto, essa parte do produto educacional, então eu vou valorizar a linguagem, as citações indiretas. Será que eu estou bem? É muito difícil nos julgar mesmo. Mas, até porque é muito fácil julgar os outros. Quando eu estou numa banca é muito fácil para mim, né? Mas aquele que se julga bem é um verdadeiro sábio. Então, lembrem-se disso daí, sejam criteriosos consigo, ok? Vamos lá para a segunda parte. Só um segundo, vou colocar aqui. Nosso último projeto do semestre ao vivo. Conseguem ver já? Sim. Pronto, só aumentar aqui o zoom. Universidade Federal do Ceará, mestrado profissional em filosofia. Primeiro ponto aqui, gente. Vocês concordam que está se repetindo a Universidade Federal do Ceará? E está na cara que essa Universidade Federal do Ceará aí, essa imagem, ela é um print, né? É só a imagem. Então, aí não está, por exemplo, não fala que é o programa de pós-graduação em filosofia, não tem um cabeçalho padrão aí, certo? Então, provavelmente já começaria com o pé esquerdo. Vamos lá. A filosofia como espiritualidade no ensino médio. Uma proposta de aplicação de rodas de conversa em uma EMTI de Fortaleza. Olha, gente, o seguinte, dava para tirar... Seguinte, título, em geral, é tudo maiúsculo.
Porque título, em geral, é tudo maiúsculo, a não ser que o edital fale alguma coisa, certo? E quando fala filosofia como espiritualidade no ensino médio, uma proposta de aplicação de rodas de conversa. Eu acho que esse mestrado ele é profissional. Deixa eu ver aqui. Mestrado profissional em filosofia. Parece-me que essa uma proposta de aplicação de rodas de conversa. Então, é a minha pergunta. Só tem a proposta, não vai haver aplicação? Certo? Então, pensar em lapidar esse título. E outra, em uma EEMTI de Fortaleza. Basta colocar em um ambiente formativo, em uma escola, ou só em uma escola mesmo. Não sei, tem que melhorar esse finalzinho, porque isso é EEMTI, poderia ficar mais enxuto, tá? Ceará 2025, a apresentação do problema. Este projeto de pesquisa tem como ponto de partida a seguinte pergunta: seria possível fazer com que a filosofia dialogue com a vida do estudante? Eu já falei outra vez aqui, gente, que nós começamos todo o projeto com um contexto inicial. A gente não começa pela pergunta. Se você puser alguma pergunta no projeto que não responda, é a pergunta norteadora. Isso é em artigo, isso é em qualquer coisa. Se você estiver colocando essa pergunta só para ser um pontapé no projeto, e não é a pergunta norteadora, ela tem que ser respondida ou tem que tirar daí, certo? Dito de outro modo, e não se começa um projeto com uma pergunta, tá certo? Então, tem que ter um contexto melhor aí. Lembrando, talvez esse seja um tópico lá, a apresentação do problema de pesquisa, mas está dentro da introdução. Então, a tessitura do texto, ela não está bem delineada aí. Certo? Pronto, a Liliane está falando, falta contextualização. De outro modo, trata-se de saber em que medida o aprendizado do filosofar pode incidir sobre a maneira de viver dos adolescentes. Então, olha a relação que ele quer. Aprendizado da filosofia e maneira de viver dos adolescentes, compreendendo esse como um caminho alternativo à ênfase nos métodos de transmissão de conceitos e ideias filosóficas. Olha, eu não sei se na área da filosofia se usa mais essa nomenclatura, métodos de transmissão de conceitos e ideias filosóficas. Ainda há, gente, essa expressão, porque no mundo da educação nós já não trabalhamos mais com isso. Não se fala em transmissão, transmitir. Em sim, aí vai totalmente de encontro ao construtivismo, que hoje ainda continua sendo um sustentáculo da nossa educação, né? Ok? Então, eu acho arriscado usar isso. Para se compreender esse problema em toda a sua extensão, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, Leonardo, não faz tanta diferença não, tá bom? Para se compreender esse problema em toda a sua extensão, parte da tese levantada pelos filósofos franceses Pierre Hadot e Michel Foucault, de que na antiguidade a filosofia visava não a construção de discurso teórico sistema, mas a uma metamorfose. Bem, gente, aqui, eu acredito que esse parágrafo todo tem que ser citado, tá bom? Contudo, a partir da Baixa Idade Média, com a escolástica, a filosofia passaria a servir à teologia. Nesse momento, teria havido uma separação entre conhecimento e espiritualidade. Então, aqui está vindo bem teórico, né? Bem teórico mesmo. Na contemporaneidade, agora que ele vem falar da contemporaneidade, né? Os professores universitários seriam teóricos especialistas a formar outros especialistas, sendo a trajetória da história da filosofia considerada apenas um aspecto abstrato. Ok. Tal diagnóstico parece corroborar o que se percebe à primeira vista nos cursos de licenciatura em filosofia no Brasil. Beleza. Só tem cuidado, porque o título fala que você vai trabalhar a educação básica por meio de rodas de conversa. Então, cuidado quando já inserir aqui os cursos de literatura em filosofia, porque pode ser que você esteja fugindo um pouquinho do seu objeto. Certo? Ver se tem alguma pergunta. Ok.
Tal diagnóstico parece corroborar o que se percebe à primeira vista, nesse contexto, a centralidade do ensino teórico da história da filosofia e da exegese, né, de textos filosóficos, fundados no método estruturalista, passou a ser predominante a partir das missões francesas. Sob o influxo desse ensino, nesse cenário, a filosofia e vida não estariam mais imbricadas. Sob o influxo desse ensino, na reflexão acerca da didática de filosofia para o nível médio, beleza, voltou para o nível médio, né? Haveria ainda uma ênfase no ensino da tradição do pensamento filosófico, ou seja, nesse panorama, o foco parece estar na transmissão de conteúdos, como resultado da aplicação de determinadas estratégias por parte do professor. Certo. Então, parece-me um problema isso. Diante de tal quadro, após séculos de predomínio dessa concepção abstrata de filosofia, perguntas. Seria possível pensar e saber como um lugar a partir do qual a humanidade pode exercitar a reflexão acerca de si mesma, questionando sua maneira de viver e ver na escola do ensino? Bem, de novo, se essa aparentemente essa pergunta vem da citação. Então, é importante respondê-la a partir da citação. Ok? Eu vejo aqui, está falando aqui, tá, beleza, mas tem um problema aqui. Foi para o objetivo e não apresentou concretamente aqui, o que, turma? A pergunta de pesquisa, a real pergunta de pesquisa. E essa pergunta de pesquisa, ela já deve estar imbricada com o produto educacional, preferencialmente, que aparentemente são as rodas de conversa, certo? Em nenhuma dessas perguntas apareceu a roda de conversa, né? Seria possível fazer com que a filosofia dialogue? Eu vi essa outra pergunta aqui. Seria possível pensar em um lugar? Então tem que rever. E cuidado, se essa for a pergunta norteadora, seria possível pensar? A resposta vai ser sim ou não apenas? É uma pergunta de engenharia essa, tem que modelar melhor, ok? Eu vi aqui outro elemento, gente. Gente, cuidado, aqui, nesse tópico, já era importante apresentar fielmente quem é seu objeto de pesquisa e usar essa nomenclatura, objeto de pesquisa. Objetivo geral, analisar possíveis contribuições da aplicação de rodas de conversa. Gente, observação. Possíveis contribuições aqui, talvez, a pessoa nem sabe se tem contribuições. Vão ter contribuições, claro que vão ter. Então, analisar as contribuições da aplicação de rodas de conversa que enfoque a concepção de filosofia como espiritualidade, em turma de primeiro ano do ensino médio da escola em que leciona o autor do projeto. Eu tiraria esse da escola em que leciona o autor do projeto, tá bom? Em turma de primeiro ano do ensino médio. Ou em uma turma de primeiro ano do ensino médio. No futuro, eu quero ver o porquê da turma de primeiro ano, né? Então, vejam que nenhuma das perguntas colocadas anteriormente é uma pergunta de pesquisa, porque o objetivo geral vem da pergunta norteadora. Ok? Eu acho que eu não respondi direito o Leonardo. A Rosalinde colocou aí. Só deixando claro, tá, Leonardo? É Fortaleza, Ceará, 2025. Certinho? Seria a primeira série, né? Não ano, né? Seria a primeira série, né? E não ano. Aqui é ano, não é não? Aí é ano? Foi mudada a nomenclatura, agora é série. Primeiro, segunda e terceira série. Show, beleza. Show, obrigado. E tem que dizer o porquê. Beleza, show de bola. Kézia está falando o seguinte, e a aplicação das rodas de conversa... Se seria aplicação mesmo, seria execução, o desenvolvimento das rodas de conversa, eu fiquei pensando assim. Pode mudar, assim. No primeiro momento, eu entendi que é o produto educacional rodas de conversa que ele quer aplicar. Entendi. Certo? E analisar depois as contribuições. E o produto educacional, ele não tem que ser digital, não? Por que, Anália? Não é só profissional, tá, é só profissional, tá. Desculpa. Professor. Não, mas calma, Anália, não é... Oi.
Ó, é porque que é o programa de filosofia. O produto educacional, ele é digital quando é Quando é em tecnologias. lá em tecnologias, exatamente. Tá certo? É, foi isso que eu viajei aqui, tá? Michela. Professor, dentro das colocações da CAPES, para produto educacional, não tem rodas de conversa. Não tem. Tem cartilha, tem documentos, tem a questão de aplicativos. Rodas de conversa pode ser a forma de ele coletar dados para gerar o produto, entende? Pronto, aí a gente tem que ver o seguinte, tem que ver o documento diário da filosofia, né? Se tem essas rodas de conversa, ok? Eu não conheço o documento diário da filosofia, certo? Ok? Então tem que olhar exatamente lá. Mas, em geral, o que a Michela falou é verdade, tá bom? Então tem que ver isso daí. Se rodas de conversa... Eu entendo assim, que através das rodas de conversa, ele encontra alguma lacuna que possa ser apresentada no produto, como uma cartilha, algo assim. Eu penso que o que ele está querendo aqui, Michela, é criar uma sequência didática com essa aplicação de roda de conversa. Ou seja, a aplicação da roda, no primeiro encontro, é uma sequência didática, no segundo encontro, uma outra sequência didática, entendeu? Isso, dá a entender, porque assim, a roda de conversa é um instrumento para coletar os dados para ter o produto educacional. Eu acredito. Não obrigatoriamente. Porque assim, se o produto dele ou dela for uma sequência didática, ele só vão verificar a legitimidade dessa sequência didática, porque ela já vai estar elaborada antes de aplicar, entendeu? Entendi. Então, o que pode acontecer é que, no decorrer das aplicações, com a aplicação dos instrumentos, ele possa validar essa sequência didática, entende? Entendi. Mas eu não vejo roda de conversa como sequência, como produto, não. Pode ser que os documentos do programa, né, da pós-graduação em filosofia também tem alguma coisa, mas da CAPES não. A roda de conversa em si não é, né? Eu acredito, eu acho muito improvável no documento diário da filosofia ter roda de conversa. Mas eu penso, ainda não li tudo, né? Mas eu penso que possa ser uma sequência didática que gere essa roda de conversa. E aí, por essa discussão, né, já é um ponto para o candidato aí já refazer, né, deixar mais claro, né, o que realmente seria esse produto, né? Exatamente. Porque nesse caso, esse objetivo, ele sairia de objetivo geral para ser um específico, talvez. Vamos lá, Joaquim, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Bom, esse projeto, ele é meu. Aí, esse objetivo aí, né, as rodas de conversa, elas entram como práticas dialógicas no ensino de filosofia. E isso está previsto como, inclusive, tanto o produto, como está previsto como como é que se diz? Uma área dentro do programa, né, práticas dialógicas no ensino de filosofia, né. A gente tem muito isso, essa questão da prática dialógica, né, como um método mesmo, né, de aplicação, embasado dentro de, conversando com uma teoria filosófica, sabe? Pronto. Então, tem que ser o quê? Na roda de conversa, embasar a aplicação da roda de conversa, fundamentar a aplicação da roda de conversa com uma teoria filosófica, seria mais ou menos isso. Não, legal, Joaquim. Isso gera aqui um desconforto aqui na gente, porque é algo específico da filosofia, não é isso? Sim, é porque a filosofia lá, a gente não tem como tem na educação, a questão da aplicação. Geralmente, nos programas de filosofia, é muito teórico, a gente vai muito para os textos. E aí, no programa mestrado profissional, a gente fica um pouco perdido, porque a gente não tem essa prática realmente do trabalho com a aplicação, com a pesquisa aplicada, né? Então, mas aí eu peguei essa metodologia das rodas de conversa
com uma pesquisadora, e aí tem uma longa história, né, das rodas de conversa, tem o Paulo Freire, tem outros pensadores que pensaram nisso de outras formas, né? Legal. Vou até confidenciar algo, Joaquim, que me fez crescer muito. Durante a minha primeira universidade, na verdade, o meu primeiro curso de licenciatura foi em filosofia, viu? Mas eu só cursei um semestre lá na UES. E eu lembro muito o quanto a gente tinha que ler Marilena Chauí, viu, cara? Não sai da minha cabeça até hoje. Ela é referência, assim, material didático, naquele, como é que é? Tem um livro dela bastante conhecido, assim, na filosofia, que serviu de material didático durante muito tempo. É muito legal, eu acho que todos nós deveríamos cursar. Enfim, Michela, pode falar. Professor, vou passando para desculpar que realmente existe, tá? É verdade, Joaquim, roda de conversa é produto educacional para filosofia. Eu falei respaldada no mestrado em educação, se desculpa, viu? Pois é, foi o que eu comentei. Está na Educap, está no portal da Educap. Eu comentei aqui, gente, ó, a Eveline perguntou, existe um documento da CAPES orientando? Sim, para cada área. Então, você tem que saber qual é a área que você vai tentar, né? O mestrado profissional. Objetivos específicos. Levantar hipóteses sobre o aprendizado do filosofar a partir do conceito show. Então, primeiro objetivo é exploratório, né? Segundo, analisar o trabalho com a concepção de filosofia como espiritualidade para o aprendizado filosofar e para a vida dos estudantes, a partir dos resultados da aplicação de rodas de conversa. Ok. Olha, Joaquim, eu só trocaria o terceiro com o segundo, porque numa ordem cronológica você primeiro vai aplicar, né? Para depois, a partir dos resultados da aplicação, analisar o trabalho com a concepção de filosofia como espiritualidade, é verdade? É porque assim, a primeira vem a aplicação, claro, né? Aí eu teria que colocar pela ordem, seria isso? Eu acho melhor, entende? Acho melhor, fica mais contundente seus objetivos, ok? Muito embora, tem uma coisa aqui também que eu queria ver. Esse analisar o trabalho com a concepção de filosofia como espiritualidade não é metodologia? Professor, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque realmente essa dificuldade que eu falei para o senhor, que a gente não tem esse costume de trabalhar com aplicação, né, e fica confuso. O que é a metodologia, o que é o objetivo, e a gente, né? Parece-me que essa análise você vai realizar na técnica de análise de dados, né? Sim, sim. Entendeu? Então, tem que amadurecer esse segundo objetivo. Você amadurecendo esse segundo objetivo, eu acho que você até tiraria ele, certo? E aí deixaria o aplicado como terceiro também, tá bom? Porque isso está causando uma certa estranheza. Ok. Tudo bem. Então, já que você está aqui, eu posso falar abertamente, né? Você entendeu essas perguntas que eu coloquei aqui? Eu falei, sim, entendi, professor. Tem que fazer uma introduçãozinha aqui, certo? Joaquim, mesmo que esses sejam os tópicos, coloque numa estrutura fiel da metodologia de pesquisa. Isso salta os olhos de quem vai olhar, tá bom? Não esqueça de falar fielmente quem é seu objeto de pesquisa. Seja na filosofia, saúde, qualquer local, a expressão objeto de pesquisa, ela é importante para nós, pesquisadores. Vamos lá, justificativa da relevância do projeto para a prática docente de filosofia. Essa justificativa, ela aparece depois dos objetivos lá no edital, Joaquim? Professor, está na ordem aí, do edital. Então, esse texto mesmo, justificativa da relevância do projeto. Isso, eu coloquei exatamente como está no edital. Então, ó, aí aqui o Joaquim me coloca no desafio imenso, gente, porque é algo estrutural lá da filosofia, né? Mas vamos fazer uma comparação com o que nós estudamos nesse semestre. Justificativa teórica e segundo critério da justificativa, você vai justificar a partir da sua prática acadêmico-profissional, não é isso? Então, vamos ver aqui. Justifica-se o intento desse projeto, em primeiro lugar, pelas dificuldades encontradas por seu autor em sua trajetória docente em escola do ensino médio
especialmente com o turno do primeiro ano. Mas dificuldade de quê? Certo, Joaquim? Tem que melhorar aqui. Dificuldades encontradas por seu autor? Tá, beleza, você colocou depois, eu já estou vendo. Mas eu acho que ficou faltando isso nesse período. Entre essas dificuldades, estaria o alheamento, certo? Alheamento da maior parte do alunado em relação a aulas expositivas e ao texto filosófico, que eram compreendidos pelo autor como práticas imprescindíveis ao ensino de filosofia. Certo. Esse povo da filosofia é muito prolixo, né? Alheamento. Chique, viu? Vou usar essa palavra agora. Estaria o alheamento da maior parte do alunado em relação ao show. Então, você está, assim, falando aqui na nossa linguagem, na minha linguagem aqui rasteira, Joaquim, você quis dizer que a exposição e aquele texto duro filosófico mal eram compreendidas pelos alunos, né? E isso fazia parte da sua prática docente, é verdade? Isso mesmo, professor. Show. Beleza. Gente, aí cuidado, ó, o Joaquim vem de uma linha aí que é altamente prolixa, viu? Cuidado aqui na educação. Falem simples, viu? Tentem ser bem diretos. Porque isso, ó, eu já perderia um pouquinho de tempo interpretando, né? Ok? Mas isso pode ser uma característica lá da filosofia, eu não conheço tanto. Tal reação a esse modo de condução das aulas motivou o seguinte questionamento. Está cheio de questionamento, né, seu Joaquim? O que estudante de turno de primeiro ano do ensino médio esperam de uma aula de filosofia? Ora, presume-se, Joaquim, não é de bom tom, eu até fico com receio de falar isso, porque a filosofia só que faz a pergunta, né? Mas num projeto de pesquisa, metodologicamente falando, Joaquim, ter perguntas que não há respostas, certo? Eu acho que você poderia tirar as perguntas, mas você tem que refletir bem sobre a minha fala, porque a minha fala é muito direcionada à educação, sou muito humilde, assim, de falar que isso pode ser até uma limitação minha, mas pela especificidade da sua área, tá certo? Mas eu acredito, se fosse aqui na educação, eu até falaria de uma forma mais forte, mas você poderia trazer esses autores aí para falar exatamente isso que você falou, acrescentando o que os estudantes esperam, o que os atuais estudantes esperam, não é verdade? De repente, os estudantes de antigamente gostavam, chegava até eles, né? Tais opiniões podem ser buscadas nas aulas de filosofia, visto que nelas são tratados assuntos que implicam os estudantes seu próprio modo de ser. Aí é legal aqui, gente, porque ele está fazendo a trajetória dele profissional. Então, está justificando pela trajetória profissional, mas está trazendo os autores também aqui. Eu só fico incomodado com essas perguntas. Sendo assim, como abrir espaço para as inquietações da adolescente, de modo que elas encontrem guarida? Estou dizendo mesmo, Joaquim, nessas aulas. Gente, então, eu acho que você poderia transformar essa pergunta em uma afirmação, não sei, Joaquim, sabe? Ao tentar responder essa pergunta, chega-se à justificativa teórica desse projeto. Show! Fundada nas obras de Pierrot, Hadot e Michael Foucault. Beleza. Mas vem também uma pergunta, Joaquim. Fundada nas obras de Pierre Hadot e Michael Foucault. Essas obras, elas têm um ano específico ou você vai pegar as ideias ao geral desses dois teóricos? Tem, professor, tem as obras. É porque eu não coloquei a citação aí ainda, mas certo. tem as obras, tem as obras. Ok, então aqui você sabe que é importante colocar, né, a citação. Beleza, ok, essa justificativa. Cuidado, eu já vi aqui, essa perspectiva prática. Esse termo é mais um vício de linguagem, tá bom? Ele não é tão usual, assim, falando corretamente. Assim, considerando a filosofia como espiritualidade, tem-se como fim possibilitar o encontro das vivências, ok, então essa justificativa, ela vai ao encontro do que nós trabalhamos neste período, né, gente? Fundamentação teórica da concepção de ensino de filosofia mobilizada no projeto. Você não apresentou, né, Joaquim? Não escreveu ainda. Professor, está faltando porque eu estou acompanhando as aulas, aí como foi a última aula, eu ainda estou enrolado ainda. Proposta de ação educativo-filosófica seria o produto educacional? Ou não? Exatamente. Show. Então, aqui, ok. As rodas de conversa é algo muito comum na área de vocês, a ponto de não precisar sequer citar o documento diário, Joaquim?
Professor, eu vi o documento da área e eu vi o regimento do programa, né? Eu encontrei alguma coisa mais ou menos relacionada em um artigo em que os autores fazem uma revisão de literatura sobre os produtos educacionais apresentados nos programas de mestrado profissional, que eu cito aí. Em filosofia. Especificamente filosofia. Certo, então eu acho importante. Não é esse Pinto e Pereira, não, né? Exatamente. Certo. Tal intenso evidencia a categorização do produto educacional roda de conversa como dispositivo, como define. Certo, entendi. Ok. Talvez valha a pena você colocar aqui como define Pinto Pereira para programas profissionais, não sei, sabe? Assim, por meio de roda de conversa, que destaca a espiritualidade, intenta-se ainda aplicar um protótipo, intenta-se ainda aplicar um protótipo desse produto educacional. Porque o produto educacional em si, ele vai estar pronto depois de aplicar. É verdade, Joaquim? Exato. Eu vou primeiro aplicar o protótipo, né, para ter alguns resultados ali, melhorar, por exemplo, a questão do questionário que eu vou aplicar, né, melhorar alguns instrumentos, né? Ok. E lhe perguntar uma coisa, você deixou aqui algo claro, algum documento que vai ser gerado, algum material que vai ser gerado dessa aplicação? Professor, não. Eu ainda estou pensando nisso, eu ainda estou pensando o que eu vou fazer em relação, assim, né, algo material mesmo, né, eu estava pensando em uma publicação que fosse construída a partir da argumentação dos próprios alunos sobre os problemas filosóficos, né? No caso, seria uma publicação, tipo um livro, né? Para mostrar como como os alunos podem construir, né, problemas filosóficos e como isso pode, digamos assim, ser interessante para reflexão sobre problemas da vida mesmo, do cotidiano dos adolescentes, né? Certo. Por que eu estou falando isso, Joaquim? Porque está sendo bem claro hoje a CAPES cobrar os produtos educacionais, que os produtos educacionais fiquem em algum lugar. Entendeu? Então, de repente, uma consequência das rodas de conversa poderia ser esse material, entende? Para ficar num repositório, para ficar em alguma coisa. Tá entendi, professor. Certo? Metodologia, vamos lá. No que concerne a sua natureza, essa pesquisa terá uma parte básica e uma prática. É prática ou é aplicada, Joaquim? Professor, eu encontrei as duas terminologias nos livros que eu li, né? Que foi o da Marconi e Lacatos e o outro foi do Gil. Certo. Hoje, atualmente, o aplicada é uma nomenclatura mais atual, tá bom? Beleza, professor. A pesquisa básica caracteriza pela melhoria do conhecimento na aquisição de diagnóstico acerca de um fenômeno. Ok. Seguindo essa definição, será realizada primeiramente uma investigação a fim de se aprofundar, a fim de aprofundar a compreensão do processo de marginalização. Então, ó, legal. Ele traz a natureza e já fala da primeira parte do projeto, né? Da primeira parte da aplicação. A partir dessa pesquisa, poder-se-á elaborar hipóteses sobre a aplicação da espiritualidade no nível médio. Ok. Trata-se, portanto... tá muito longo esse parágrafo, viu? É bom dividir. Ok. Já a pesquisa prática, de novo, né, tem como objetivo a utilização de resultados para solução de um problema. Ok. No âmbito desse projeto, tem-se um dos objetivos a aplicação de roda de conversa que propicia o trabalho em turma. Quanto à coleta de dados, Joaquim, aqui já deveria ter outro parágrafo, porque já que você não vai querer colocar subtópicos, divida pelo menos nos parágrafos os pontos mais importantes, certo? Quanto à coleta de dados, a pesquisa a ser elaborada vai ser utilizada dois procedimentos, os questionários, ok, analisar a obra, aqui tem que colocar a citação correta, que trata, ok, como procedimento sistemático para a coleta de dados da pesquisa aplicada, serão realizados questionários mediante formulário direcionado. Antes da aplicação desse questionário, serão aplicados pré-testes. Então, tem um outro procedimento também, é um pré-teste, né? Visando o aprimoramento das... tá, entendi. Show de bola mesmo. Gente, eu não falei aqui, mas olha, todo questionário que você for fazer, ou teste, é importante você
aplicar um pré-teste antes, para poder validar ainda mais o questionário ou o próprio teste que você vai realizar, certo? Excelente. As questões dos questionários serão fundadas na escala Likert e terão como fim o levantamento de características. Ok. Talvez seja importante colocar uma nota de rodapé sobre o que é a escala Likert, tá certo? Os dados coletados durante o PC serão apresentados por meio de relatório. Tem alguns períodos muito quebrados, né, Joaquim? Eu acho que aqui já muda um pouquinho também a ideia. Então, tente relacionar melhor os períodos. Os dados coletados durante a pesquisa serão apresentados por meio de relatório, que será realizado após a análise dos dados, que ocorrerá na seguinte sequência de atividades. Ok. Por fim, pretende-se submeter esse projeto de pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade. Ok. Faltou só o número do... Não é nem lei, não. É do... Qual é o nome, hein, gente? Vocês lembram? Não é regimento, não. É da resolução, né? Do CEP. Ok? Tem que ter o número. Joaquim, eu vi aqui outras coisas. A técnica de análise de dados. Tem aí na filosofia, Joaquim? Professor, estou pesquisando dos livros de metodologia que eu peguei, né, na internet, né? Isso, Então... Mas te perguntar, eu acho que isso seria interessante, Joaquim, você olhar também algumas dissertações do programa de filosofia, para ver como é que a turma realiza essa análise de dados, tá certo? Eu vou fazer isso, professor. Se tem alguma tipificação aí sobre isso, certo? Eu não sei se eu te ajudei tanto, tá bom, Joaquim? Mas, de todo modo, parabéns pela escrita, viu? O professor ajudou demais, inclusive a aula vai ficar gravada, eu vou ficar vendo aqui, muito obrigado. Ótimo. Gente, estamos encerrando agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Wilson Ney, pode falar. Professor, na arguição, é importante a gente fazer a nossa apresentação? Wilson Ney, quando você entrar lá, a banca já vai saber quem você é. Então, seja formal. Boa tarde, bom dia. Eu sou o Wilson Ney Veras Lima. Primeiro, você vai chegar lá, eles vão lhe dar algumas instruções para você ficar mais calmo, explicar bem direitinho. Se você tiver alguma dúvida, pergunte nesse momento. Aí eles vão perguntar, Wilson Ney, tudo ok? Pode começar? Aí você, pode. Eu sou o Wilson Ney Veras Lima, não sou candidato Wilson Ney Veras Lima, e vim apresentar o projeto intitulado Pararã, 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 na linha de pesquisa 2, por exemplo. Para iniciar essa apresentação, eu vou contextualizar o meu projeto de pesquisa, e aí começa, entendeu, Wilson Ney? Bem direto. Rejane, pode falar. Oi, professor, boa noite. Eu estava observando que ele enumerou o projeto dele. É para enumerar o pré-projeto? Pode enumerar, não tem problema. Eu acho que faltou no projeto do Joaquim, em se tratando de estrutura, só colocar a introdução, entendeu? E aí, nesse caso, a introdução vai até aquela parte da justificativa, né, Joaquim? Aí depois vem o ponto 2, que é o referencial teórico. Ok, Rejane? Ah, tá certo, ok. E o objetivo, né, professor? Desculpe, o objetivo e a pergunta norteadora, né? Isso, a pergunta norteadora faltou, uma pergunta norteadora bem específica. Mas naquela estrutura, a sua introdução ia até a justificativa, na verdade, a justificativa vinha lá depois dos objetivos. Paloma. Certo. Professor, não tem no edital sobre levar notebook, mas, como eu falei, nós vamos apresentar em slide. Pode até parecer uma pergunta boba, mas lá tem notebook disponível, data show para a gente apresentar? Eu não sei do que você está falando, tá bom? Mas você pode mandar um e-mail para o programa, beleza? Se for o PPGTE, eles devem ter colocado lá no edital que você tem que enviar sua apresentação, salvo engano, tá bom? Não falou sobre notebook, sobre levar. Não, se Paloma, é só mandar a sua apresentação, já vai estar tudo lá pronto, tá certo? Paloma, Certo. só um minuto, só um momento. Paloma, é o PGTE também, o seu mestrado?
Pronto, no edital diz que a gente tem que enviar 24 horas antes Não, da sobre data. enviar o slide eu vi. Eu só fiquei em dúvida se eu levaria um data show. Não tem Olha, necessidade, notebook. já está tudo pronto lá. Viu? Cosmo? Sim, professor. É uma dúvida que surgiu aqui na fala do colega que nos antecedeu, é com relação à estrutura mesmo do anteprojeto, a questão das enumerar, né? Porque no modelo no qual o programa disponibilizou, no caso aqui o Sonho Possível, a introdução e a parte de objetivos, justificativas, elas vão incluídas dentro desse processo de introdução como enumerados 1.2, 1.1, ou é tudo dentro do texto mesmo, geral? Não. Eu acho interessante, Cosmo, colocar pontuado, porque aí eu não tenho problema em procurar os critérios do edital, entendeu, Cosmo? Porque quando o Joaquim coloca tudo junto, que ele não colocou, né? Ele colocou separado, só na metodologia que ele colocou tudo junto. Dificulta, eu tenho que ficar indo atrás como banca, entendeu, Cosmo? Sim. E aí, como eu sou ser humano, a banca é formada por seres humanos, pode ser que deixem passar algo e penalizem o Joaquim. Entendo, compreendo, sim. Joaquim, levantou a mão? Professor, é uma pergunta sobre envio de projeto para análise. A gente pode enviar diretamente para o grupo ou envia para o e-mail do senhor quando a gente acabar assim tudo? Manda lá para a assessoria, tá bom? Manda para o WhatsApp mesmo, né? Da assessoria. Gente, lembrando, vão ter projetos aí que eu vou estar voando, tá certo? Se alguém aqui uma vez me pediu para eu dar uma olhada no projeto de um programa de nutrição, eu não sei nem para onde é que vai, gente. Então foi só metodologicamente mesmo que eu dei uma olhada, né? Ainda sob pena de orientar algo que vai de encontro às normas do programa, tá certo? O Joaquim, como eu já estou entendendo direitinho e tal, né, os Paranauê aí, Joaquim, pode me enviar. Pessoal, mais alguma pergunta, dúvidas? Gente, eu vi aqui no chat se tem alguma coisa. Foram 2 horas de aula, né? Eu acho que esse semestre foi muito especial. Gente, eu sempre falo o seguinte, ó, uma Secretaria de Educação de Estado, ela coloca, às vezes, 100 pessoas, obrigatório, né? É uma presença obrigatória em um encontro, né, Anália? Em uma reunião, em uma formação, mas é porque é obrigatório ali, os professores vão lá de forma obrigatória, arbitrária, né? Tô brincando. E esse projeto aqui, a gente coloca 70 pessoas, os primeiros encontros, a gente colocou quase 200 pessoas. Eu acho que os primeiros encontros, nós batemos as 300 pessoas. E, assim, vou falar para vocês, aqui, tudo que vocês estão ganhando é conhecimento, né? Não é nada que diretamente vocês vão ser punidos se faltarem, ou, o secretário está aqui, eu estou vendo se a Paloma está mesmo, então, ai meu Deus, o secretário está lá, então eu tenho que ir. Não, vocês não devem nada a ninguém aqui. Ter essa formação que vocês estão tendo aqui, gente, é algo muito especial, porque vocês vêm com vontade, vocês vêm com algo tão sui generis da parte de vocês, que é só a vontade mesmo, a força de vontade. Então, eu agradeço de forma muito especial vocês por tirar esse tempinho. Eu sei que algumas pessoas já ligam no momento do trabalho, e aí pegam um trânsito caótico e vêm assistindo a gente. Quero agradecer também aos orientandos do doutorado, Michela, Leandro, Gleison, Nonato, Carlos, Renê, que propiciaram também vocês momentos formativos incríveis, gente, certo? Quero agradecer também à Universidade Estadual do Ceará, que é a minha instituição mãe, né, e também à Universidade Federal, por propiciar, nem que seja um pouquinho de marketing, para que, de algum modo, vocês chegassem até aqui. Quero agradecer também a todas as secretarias de educação que, de algum modo, divulgaram esse projeto. Quero agradecer vocês também.
pela divulgação, por sempre, aqui e acolá eu olho o grupo e vejo, alguém pode me enviar o link para enviar para uma amiga, para um professor que quer. Lembrem-se, gente, aqui não tem concorrentes. Gilsonei, a Paloma não é sua concorrente, ela vai ser sua colega de mestrado. Ouça o que eu estou falando, viu, Paloma? Você terá um colega já de mestrado, Gilsonei. Então, gente, parabéns por toda essa dedicação. Amém. Que fez com que vocês chegassem até hoje, certo? Aqui. Então, parabéns mesmo. Vamos tirar uma foto oficial do último dia? É possível? Tá ótimo, Anália. Finalmente estou conhecendo a Paloma, Rejane, Gilsonei, Cosmo. Quem mais? Alguém vai tirar foto? Tirem foto. Joaquim, você não está pelado aí não, né, Joaquim? Pelo amor de Deus, tirar essa gravação aqui, que não poderia nem estar falando isso, né?